Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Sou grato ao Senhor por mais essa oportunidade de compartilhar com os irmãos aquilo que tem queimado dentro de mim, aquilo que tenho experimentado. Graças ao Senhor por essas plataformas, pelas mídias digitais, quando usadas da melhor maneira, né? E graças ao Senhor porque esse meio pode continuar a edificação do corpo, pode continuar gerando vida entre nós. E esse é o meu desejo, é a minha oração, para que nessa manhã a gente possa compartilhar juntos de um Cristo vivo e real, de um Cristo que promove uma mudança dentro de nós. E é isso aí, irmãos. Um bom domingo a todos. Que essa palavra ela entre em cada um de nós como uma semente plantada em uma terra boa. Que ela gere frutos em cada um. E esse é o meu sentimento, esse é o meu desejo, essa é a minha oração para todos nós. Amém? Então vamos lá. Eu queria compartilhar com os irmãos e começar uma introdução a essa palavra que tem me incomodado e gerado algo dentro de mim. E eu oro para que seja assim também com todos vocês. Eu queria começar lendo o versículo que está em Atos 5, no versículo 41. O contexto é que após a morte de Cristo, Cristo ter ressuscitado e aparecido aos apóstolos, eles começaram a pregar o Evangelho depois de já terem recebido o Espírito e estarem pregando, e a palavra diz que a cada dia mais pessoas se uniam, mais pessoas eram convertidas, experimentavam a salvação, experimentavam curas, milagres vindos. E por isso começou na verdade uma perseguição à igreja, ao corpo de Cristo. E esses homens foram açoitados e foi-lhes dito que a partir daquele momento seria proibido que eles curassem em nome de Jesus, que eles apresentassem esse evangelho em nome de Jesus, e os proibiram de usar esse nome, mas esses homens permaneceram naquilo que eles criam, firmes nesse propósito. E ali no versículo 40 diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. O versículo 41: eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E uma outra passagem que gera esse mesmo sentimento dentro de mim é quando o Estevão, após também apresentar sua defesa perante aqueles homens, aqueles hipócritas fariseus, foi apedrejado. E ali em Atos 7, no versículo 59, diz: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com essas palavras ele adormeceu, ele morreu. Irmãos, por muito tempo eu simplesmente admirava esses homens, simplesmente olhava externamente para essa situação e falava: poxa vida, que fé, que intrepidez, que entrega aquilo que eles criam, né? Mas de um tempo para cá o meu sentimento é que eu preciso ver o que esses homens viram. Eu preciso enxergar o que eles enxergaram. Eu preciso experimentar esse Cristo, esse Evangelho que esses homens descobriram em Cristo. E ser considerado digno de sofrer por esse nome. Eu quero chegar nesse lugar de ser apedrejado e à beira da morte clamar: Senhor, não impute esses pecados desses homens que têm assim feito. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. Dentro desse contexto, para conseguirmos compreender e entender melhor tudo isso, eu queria ler uma passagem que está em Lucas, no capítulo 6. Ali no versículo 12, Cristo diz que Cristo passou a noite em oração, em comunhão com o Pai,
e logo ao acordar ele vai e escolhe os 12 apóstolos. E como ele manifestava cura e poder a todos aqueles que estavam próximos, aquela multidão logo pela manhã já se juntou onde ele estava, onde esses homens, esses discípulos estavam. E ali no versículo 18 diz que essa multidão de toda a região vieram para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. No versículo 20 ao 23, a todos aqueles que estavam ali, Cristo começa a dizer as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. E vai dizendo as bem-aventuranças. No versículo 27, ele começa a falar algo que não é para todo mundo. E talvez seja isso que aqueles homens do que a gente leu ali no começo entenderam e escolheram ouvir da boca do Senhor. E eu quero ser desses que não só ouvem as bem-aventuranças, não só escolhem o evangelho agradável, mas escolhem ser mudado pelo Senhor. E no versículo 27 fala assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Antes de chegar nessa parte, ele simplesmente estava falando as bem-aventuranças, curando os enfermos. Quando chega aqui no versículo 27, ele restringe o diálogo. Ele fala, digo-vos porém, então o que ele vai falar agora é a vós outros que me ouvis. Então isso aqui é só para quem quer ouvir, irmão. Isso aqui é só para quem escolhe permanecer aos pés do Senhor. Isso aqui é só para quem escolhe só para quem escolhe estar no meio da tempestade com Cristo e não sair da tempestade e ficar longe dele. E diz assim: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei-o vós também a eles. E ele segue dizendo, se amai os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores fazem isso. E ele diz ali no 35, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. E seguindo ali, ele fala, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. É muito fácil ler isso aqui, irmãos, mas é muito difícil viver isso aqui. Trazendo exemplos práticos, eu comecei a pensar em situações do dia a dia para a gente poder compreender melhor isso aqui. E dá tudo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Eu fiquei pensando em situações comuns. Vamos supor que o meu carro seja roubado. Eu duvido que eu não faria um boletim de ocorrência. Eu duvido que eu não acionaria um seguro. Porque é o meu direito. É o meu direito. Eu tenho direitos, né? E eu posso escolher viver por eles. Eu posso escolher viver pela justiça própria. Ou eu posso escolher viver esse evangelho. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. É simples, irmãos. Ó. Se alguém tirar a tua capa, deixa eu levar também a túnica. Imagina uma situação que você está andando na rua, alguém vem e rouba seu celular, você falou, peraí. Leva o fone também. Leva o carregador, senão você não vai ter como carregar. Irmão, vocês já imaginaram essa situação? Eu não sei vocês, mas eu não tenho esse coração. Eu ainda tenho o coração da justiça própria, o coração do bem e do mal, dos meus direitos. Não, isso é certo, então eu vou correr pelo certo. Isso é errado, então não vou fazer. Só que esse evangelho é muito mais profundo. Esse evangelho que aqueles homens enxergaram, ele é muito mais profundo e eu quero isso para mim.
Eu quero, só que o meu coração ele é enganoso, o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que do coração do homem procedem os maus desígnios. Irmãos, eu vejo que é nítido que quando nós assumimos esse evangelho de dar outra face, de não recorrer como quando somos injuriados, de emprestar, independente do que seja ou de quanto seja, sem esperar nada em troca, sem esperar que seja devolvido, de fato seremos injuriados, seremos caluniados, seja por quem está ao redor, ou seja, um sentimento mesmo dentro de nós. Porém, Pedro fala em 1 Pedro 4,12, eu vou ler aqui para os irmãos: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, irmãos, eu quero ser injuriado por esse nome. Eu opto por assumir essa posição, onde o fogo que vem destinado a me provar, a queimar as impurezas e deixando só o que é de mais precioso, eu opto por estar nesse lugar, por experimentar esse lugar, por enxergar esse Cristo. E quando isso acontecer, quando os momentos em que eu for injuriado por causa do nome de Cristo, bem-aventurado eu serei, porque sobre mim isso é um sinal, isso é a comprovação de que repousa sobre vós o Espírito da glória de Deus. É isso, irmãos, é isso que eu escolho viver, e isso não é algo que acontece do dia para a noite. Não adianta eu querer decorar cada um daqueles versículos da outra face, emprestar sem querer nada em troca. Quando eu for roubado, não vou recorrer a nada. E querer decorar para pôr isso em prática, porque eu vou esquecer, porque eu vou me sentir injuriado, eu vou me sentir desfavorecido. Eu vou recorrer à justiça. É preciso, irmãos, uma mudança de mente, é preciso uma metanoia, é preciso se desligar da árvore do conhecimento do bem e do mal e assumir a árvore da vida. A palavra diz que nós somos, quando cremos, nós somos enxertados em uma videira que tem vida. Então é como você pegar um galho, tirar de uma árvore e enxertar na outra, e a seiva dessa árvore, dessa videira que tem vida, agora corre por esse novo ramo que somos nós, que é você, que sou eu. Isso é necessário, é uma mudança de natureza dentro de nós. A natureza do pecado tem que cair por terra, tem que ser crucificada com Cristo todos os dias, e a natureza da árvore da vida, o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e da morte, é esse que, quando nós cremos, fala lá no começo do livro de João, que nos dado o direito ou o poder de sermos chamados filhos. E quando nós assumimos isso, quando nós temos o poder de sermos chamados filhos, então nesse momento nós não vamos recorrer à justiça própria, nós não vamos cobrar com juros, nós não vamos querer pegar de volta, nós seremos injuriados por causa do nome de Cristo, por assumir uma postura que é contrária à multidão, irmãos. Essa postura, esse evangelho é contrário à multidão, isso incomoda. E por isso seremos caluniados e injuriados. Mas, como eu disse no começo, eu prefiro estar dentro da tempestade, mas com Cristo. Eu prefiro ser injuriado, e nesse momento serei bem-aventurado, porque é só a comprovação de que sobre mim habita o Espírito de Deus. É esse evangelho que eu quero para mim, irmãos, é isso que eu quero viver todos os dias. É uma metanoia, essa mudança de mente. Eu quero essa nova natureza que vem de Cristo, que flui de Cristo para mim. Eu quero me tornar como aquela mulher aquela mulher samaritana, uma fonte a jorrar
para a vida eterna. Eu quero tocar em Cristo, beber dessa água que me deixa nunca mais ter sede e sim fluir um rio de água viva agora para as pessoas. Esse rio de água viva, ele nos torna uma carta viva, que as pessoas leem e enxergam algo diferente, e diante disso elas podem nos caluniar, nos injuriar ou perceber que existe algo diferente e falar eu quero também. E é assim, irmãos, que eu enxergo que eu preciso viver, ser um missionário onde eu estou, levando essa mensagem, essa palavra, por meio de atos de justiça, por meio de posicionamentos interiores. E é isso que eu desejo para todos vocês também. Até a próxima, espero vê-los ao vivo em breve.